Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. A palavra santa de Deus é luz que ilumina os nossos passos e ela é a fonte do chamado que Deus faz a cada um de nós para segui-lo e servi-lo. Nós somos chamados a continuar nesse caminho bonito que o Senhor nos convida a percorrer, iluminados pela palavra de Deus, iluminados também pelo testemunho de tantos e tantas que vieram antes de nós e que se sentem de verdade chamados e chamadas pelo Senhor. Nós hoje somos convidados a pensar neste chamado que Deus faz aos seus primeiros discípulos, que continua a fazer no nosso tempo a cada um de nós. Quero lembrar que no final da reflexão nós vamos abençoar a água, pedindo a graça de Deus para este dom precioso. Então você providencia aí a água para a bênção. O Senhor nos convida então a ouvir com atenção o Evangelho segundo Marcos 3, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a contemplar este chamado que Deus faz dos discípulos e a escolha que ele faz dos 12 para estar mais próximo dele. É o chamado dos discípulos todos, mas é um chamado específico para estes 12. E o Evangelho é bem claro ao dizer que Jesus chamou aqueles que ele quis. Não é porque os discípulos chamados tinham esta ou aquela qualidade, é porque Jesus quis chamar. Então isso é algo muito importante que nós tenhamos no coração, porque aqui está um dado fundamental. A vocação é graça de Deus. É Ele que chama, é Ele que vem ao nosso encontro. É importante que guardemos isso no coração. É Deus que vem ao nosso encontro. Nós somos encontrados por Ele. A gente busca, a gente procura, mas a gente procura porque antes da gente procurar, Ele já nos procurou. Antes da gente encontrar, Ele já nos encontrou. E constantemente nós devemos renovar em nós o desejo de sermos encontrados por Jesus. Muito mais do que buscar encontrá-lo, nós devemos permitir-nos ser encontrados por Ele. E qual é a diferença entre sermos encontrados por Jesus e encontrar com Jesus? A diferença está em quem é que vai orientar, mandar o encontro, né? Quem é que vai coordenar o encontro? Quando nós encontramos com Jesus, nós corremos o risco de sermos nós a conduzir o encontro, com as nossas vontades, com também as nossas impertinências, né? Com os nossos desejos. A gente vai orientar o encontro segundo a gente. Porém, quando nós nos deixamos encontrar por Jesus, aí é Ele que tem a orientação do encontro. É Ele que vai dar os passos, que vai orientar a gente como é que nós vamos fazer para que este encontro ele possa acontecer de verdade. Enquanto nós encontramos com Jesus, nós somos os donos do encontro. Enquanto é Ele que se encontra conosco, ou nós deixamos Ele nos encontrar, aí é Ele que vai conduzir o encontro, é Ele que vai ser o Senhor do encontro. Ele vai ter a direção. E certamente, quando Ele tem a direção, quando Ele é a direção, aí nós temos a possibilidade de ter um encontro que seja verdadeiro, que seja bom, que vai trazer verdadeiramente o bem para nós, porque Ele é a sabedoria por excelência e Ele tem sempre o melhor para todos nós. Então o Senhor
que chamou os que ele quis, deseja chamar também a cada um de nós, como experiência da graça dele que vem ao nosso encontro. Da nossa parte, deve haver uma abertura para acolher o Senhor que vem, que deseja estar conosco, estar em nós, encontrar-nos. E esta abertura ela vai se dar na medida em que nós, fazendo a experiência com Ele, vamos aderindo cada vez mais ao reino, ao projeto dele, vamos nos abrindo a orientar as nossas vidas de acordo com aquilo que ele nos ensina e, melhor dizendo, de acordo com aquilo que ele mesmo é, com aquilo que a sua vida expressa para todos nós. Então, deixemo-nos ser encontrados pelo Senhor. Escutemos o seu chamado, chamado do seu desejo, do seu querer em relação a nós. Ele quis que nós unamos o querer de Deus ao nosso querer, a vontade dele à nossa vontade, para que nós possamos responder com fidelidade o chamado que ele nos fez e que continua a nos fazer a cada dia, porque não é uma vez por todas que chama, mas ele chama todo dia, chama toda hora, porque o seu chamado constante em nossas vidas é justamente a ação do seu amor em nossas vidas. Assim como ele nunca deixa de amar, ele nunca deixa de chamar-nos, porque ele nos escolheu, quis cada um de nós como somos, na condição que nós temos, na condição que nós estamos. E aí, ouvindo o Evangelho, a continuidade do Evangelho, quando diz que Jesus escolheu 12 para estar mais próximos dele, é muito importante pensar nisso, 12 para estar mais próximo, porque não basta a gente fazer alguns encontros com Jesus, é preciso permanecer com Ele, né? Preciso estar constantemente com Ele para nos tornar cada vez mais seus discípulos, a fim de aprender dele o certo e orientar as nossas vidas a partir daquilo que Ele é e que Ele nos propõe. Então nós também somos chamados a estar com Jesus, como os 12 que caminharam ali mais próximo dele, também nós somos chamadas a estar cada vez mais próximo de Jesus. E próximos dele, nós, queridos irmãos e irmãs, somos chamados e chamadas a fazer a experiência de nos entregar a ele como nós somos, né? Jesus chama uma diversidade de pessoas, gente que pertencia a grupos diferentes, tinha serviços diferentes, que tinha personalidade diferente. Assim é que Jesus chama. Chama na diversidade. Chama como somos. E nós devemos responder com isso, com o que somos, com as características que temos. É assim que nós somos chamados a responder àquilo que Jesus ele chama a gente. Então, a vocação é a experiência de um Deus que nos chama porque Ele quer e que nos chama como somos e como estamos. E somos, assim, chamados a responder a Ele, assim também como Ele nos chama, na condição que nós temos. Como somos e como estamos, é como vamos responder também ao chamado que Jesus nos faz. Ele chama porque ama. O seu amor é constante, Ele continua constantemente a nos chamar. Que nós, nos sentindo convidados pelo Senhor a estar com Ele, a caminhar com Ele, que não tenhamos medo de unir a vontade dEle à nossa vontade, para que assim possamos encontrar sentido de verdade para a vida. Na medida em que a nossa vontade vai se adaptando à vontade de Deus, né? Na medida em que nós nos deixamos encontrar por Ele e que Ele é o condutor do encontro e do caminho, nós vamos encontrando sentido verdadeiro para a nossa vida. Que nós, abertos a esta graça, possamos responder com generosidade ao chamado que Deus faz a cada um, de estar com Ele e de viver a partir do que Ele mesmo é. Que venha generosa a bênção de Deus, confirmando em nós o seu chamado e dando-nos a força necessária para responder à sua proposta em nossas vidas. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos dar a bênção, a água. Então, estendo a mão sobre esta água e peço a graça da bênção.
Deus de amor e bondade, sois o Senhor de todas as coisas, autor da nossa história. Concedei a vossa bênção generosa para esta criatura, água, que está diante de vós, apresentada a vós por estes vossos filhos e filhas. Concedei, ó Deus bondoso, que aqueles que usarem esta água possam experimentar muita graça em suas vidas e possam experimentar, sobretudo, a graça de renovarem os compromissos do batismo, compromisso de ser igreja, de abrir cada vez mais o coração a Cristo e de ser irmãos com os irmãos. E que esta água também seja sinal de livramento na vida destes vossos filhos e filhas, livramento de toda doença e de todo mal. Venha a vossa bênção sobre esta água, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus, que a graça de Deus continue a inundar as nossas vidas. Um abraço forte.